confirmados 7 casos de coronavírus em Goiás. Um deles é em Anápolis, uma mulher que esteve na Itália. E a preocupação com a Covid-19 muda a rotina e afeta a vida de milhares de goianos. Em Rio Verde foi decretada a situação de emergência em saúde pública. Veja também, preso em Goiás, suspeito de ter participação no desaparecimento de uma mulher em São Paulo. Veja agora no Jornal Anhanguera. Olá, uma boa noite para você. São 7h24 e a gente começa o Jornal Anhanguera, segunda edição, com uma notícia preocupante. Goiás tem 83 casos suspeitos de coronavírus e 7 casos confirmados, 5 em Goiânia e 1 em Rio Verde, um caso também em Anápolis. Vamos para Anápolis, portanto, conversar com a repórter Marina Demore ao vivo. Boa noite, Marina. Oi, Suelen, boa noite para você, boa noite a todos. Isso mesmo, 7 casos de coronavírus confirmados em todo o estado, 5 em Goiânia, 1 em Rio Verde. Temos então o primeiro caso confirmado aqui em Anápolis. A paciente é uma mulher de 69 anos que esteve na Itália, retornou há 3 dias. Ela não apresentou nenhum sintoma e procurou por vontade própria um laboratório particular para fazer os exames. O laboratório esteve na casa dela, uma equipe esteve na casa dela para colher amostras e o resultado, então, foi positivo para o coronavírus. O anúncio foi feito pelo prefeito Roberto Naves hoje à tarde em uma coletiva de imprensa e a informação foi confirmada pela Secretaria Estadual de Saúde agora há pouco, que soltou, então, um boletim atualizando esses casos de coronavírus no estado de Goiás. A Secretaria também disse que são 83 casos suspeitos em todo o estado que estão sendo investigados e outros 54 já foram descartados. Sobre a paciente aqui de Anápolis, a Secretaria Municipal disse que está monitorando toda a família, disse também que está fazendo um levantamento das pessoas que estiveram com ela nos últimos 3 dias e que já notificou, já avisou a Anvisa e o Ministério da Saúde, até mesmo para que seja feito um levantamento das pessoas que estiveram no mesmo voo que ela de volta da Itália aqui para o Brasil. A gente vai seguir acompanhando, então, todas essas atualizações e o estado de saúde dessa mulher também, é importante lembrar, é estável, ela está em casa cumprindo o isolamento domiciliar. Suelen. Tá certo, Marina. São, infelizmente, números que aumentam a cada dia. A gente acompanha tudo isso com muita preocupação. Muito obrigada, Marina. Obrigada pelas informações. Boa noite. E a Prefeitura de Rio Verde, na região sudoeste, declarou situação de emergência em saúde pública por causa do novo coronavírus. O decreto foi publicado nesta tarde. A cidade, a gente lembra, também tem um caso confirmado. Vamos para Rio Verde falar com o repórter Arildo Palermo. Arildo, muitas situações, muitas medidas preventivas por aí também, né? Oi, Suelen, boa noite a você e a todos que nos acompanham aqui no Jornal Anhanguera, segunda edição. Pois é, o prefeito Paulo do Vale decretou a situação de emergência aqui na cidade como uma forma de enfrentamento à disseminação desse novo coronavírus. Mas o que isso significa? Significa que a partir de agora algumas medidas mais incisivas serão tomadas aqui no município, como por exemplo a suspensão das aulas em todos os níveis de ensino por pelo menos 15 dias. Também eventos com aglomeração de pessoas estão temporariamente proibidos. Além disso, as sessões ordinárias da Câmara Municipal, a partir de amanhã, ficam paralisadas. E, a partir de agora, não precisa mais de licitação para comprar equipamentos ou investir em serviços de saúde na cidade, como forma de incentivo para combater essa pandemia da melhor forma possível, né? Lembrando que aqui no município já existe um caso confirmado de uma mulher de 61 anos que teria sido contaminada em uma viagem à Europa. E tudo isso tem afetado a rotina dos rioverdenses. Nós preparamos uma reportagem, vamos ver agora. Agora é assim, tudo no computador. Diante da pandemia de coronavírus, os atendimentos presenciais precisaram ser suspensos em alguns locais. No Ministério Público de Rio Verde, a recepção está vazia. Só os casos que precisam de atenção com mais urgência seguem com atendimento presencial.
com o objetivo de resguardar aqueles que trabalham no Ministério Público, mas também de resguardar aqueles que vêm à sede do Ministério Público. Os reflexos do coronavírus impactaram a rotina da cidade. A partir de hoje, essa empresa de contabilidade está atendendo exclusivamente pelas plataformas digitais. E existem maneiras mais eficientes de produzir, de trabalhar no escritório. E as escolas também foram afetadas. As municipais já estão com as portas fechadas. E as estaduais, até quarta-feira, também vão suspender as aulas. Mais de 17 mil alunos serão afetados. Paralisação, por enquanto, por 15 dias, conforme a orientação do nosso secretário de Educação e também do governo do estado de Goiás. Pois é, a rotina está mudando por causa das recomendações feitas pelo governo do estado para evitar o avanço do coronavírus e tudo isso é muito importante. Horários de atendimentos dos serviços públicos e outras programações estão sendo alteradas para evitar a aglomeração de pessoas. As mudanças estão mexendo com a vida de todo mundo. Nos templos religiosos, poucas pessoas. Os cultos agora são pela internet. Em Formosa, perto de Brasília, os bancos estão seguindo o decreto da prefeitura e limitando a entrada de 50 pessoas por vez para evitar aglomerações. As 70 unidades do serviço VaptVupt em todo o estado terão mudanças a partir desta terça-feira, quando será publicada uma portaria regulamentando o atendimento. Mas hoje nosso produtor esteve em 2 unidades na capital. Na Praça da Bíblia, somente 5 pessoas por vez entraram. O restante esperou do lado de fora. Já no VaptVupt do setor Cidade Jardim, o número de senhas foi reduzido. No Juarez Barbosa, chamou a atenção a quantidade de vezes que funcionários limparam o ambiente. Quem pega medicação na farmácia de alto custo, nesta segunda-feira, encontrou mais pessoas do lado de fora do prédio que de dentro. A gente está colocando de 15 a 20 pessoas para dentro do espaço de dispensação e aí formou a fila de fora, mas é um lugar arejado. A gente está conversando com a população, pedindo para manter distância, pedindo para evitar ficar falando entre eles, até que o atendimento aconteça. É ruim, né? Mas fazer o quê? Acredito que toda prevenção é válida, né? O Detran está tentando convencer os motoristas a resolver pendências de casa mesmo, pelo computador. Mas muita gente buscou atendimento presencial nesta segunda-feira e teve aglomerações. Pelo menos tem a corrente diária aqui que melhora um pouco. Só que a quantidade de gente é exagerada, né? Está muito bagunçado aqui, tem que organizar mais. Nesta segunda-feira, a Polícia Civil publicou uma portaria explicando como será feito o serviço em tempos de coronavírus. Pelos próximos 15 dias, os servidores poderão trabalhar em casa, num sistema de revezamento que será determinado pelos delegados titulares. Isso tudo para diminuir ao máximo o número de pessoas nas delegacias. A intenção é fazer mais atendimentos pela delegacia virtual, por telefone, e-mails e também pelo WhatsApp. O atendimento presencial em todas as unidades do estado fica suspenso, a não ser em casos de homicídio, feminicídio, estupro, sequestro e cárcere privado, roubo, furto de veículos e prisão em flagrante. E agora vamos falar se o efeito coronavírus já afeta as cidades turísticas aqui em Goiás. Então vou chamar o repórter Emerson Ferreira, ao vivo de Itumbiara. Temos ali Caldas Novas, né, Emerson, na região sul do estado, aí perto de Itumbiara, que é a principal cidade turística do estado. Já começa a sentir os efeitos da pandemia também, Emerson? Boa noite. Oi, Suelen, boa noite para você, boa noite para todos. A Prefeitura de Caldas Novas já adotou algumas medidas, viu? A partir de hoje as escolas já vão ficar fechadas. Isso inclui escolas públicas e também escolas municipais, por um período de 15 dias, mas esse prazo pode ser prorrogado. O município também proibiu qualquer tipo de evento que gere aglomeração de pessoas, como festivais de música, apresentações culturais e eventos esportivos. Sobre a situação nos clubes e nos hotéis, a Secretaria Municipal de Turismo disse que nesse momento, no mês de março, normalmente a movimentação já é mais baixa mesmo, por causa aí da baixa temporada. Então, isso não tem sido afetado por enquanto. A Secretaria de Turismo também informou que esses clubes ficam em áreas grandes, com em torno aí de 50 metros quadrados cada um deles. A Agência Goiana de Turismo disse que acompanha a situação em Caldas Novas e também em Rio Quente e que as duas cidades estão cumprindo as determinações do governo do estado. Rosane, Suelen. Muito obrigada, Emerson, pelas informações. E lembrando que já são 7